Meu pai me contando essa história, e hoje sei o tanto que foi real, que eu também não acreditava, e meu pai menos ainda, por achar que era apenas uma lenda. Mas ele se deparou uma vez com a fera, que até esse dia então ele apenas achava que era uma lenda, um conto, algo fictício. Mas tentarei contar como se fossem as palavras dele. Nessa época, meu pai era borracheiro e trabalhava o dia inteiro nessa borracharia e era distante da onde ele morava. E na época ele tinha em torno de uns 24 anos de idade. E ele era um dos responsáveis que abria e fechava a borracharia. Era o primeiro a chegar e geralmente o último a sair. Fazia os afazeres, ficava ali trabalhando o dia inteiro para poder ajudar da sua família. Na época, ele morava com 3 sobrinhos, cunhado e a irmã dele, em uma chácara distante de onde trabalhava. E ele era solteiro e ele conta que nessa época ele dependia de ônibus, não tinha seu carro, um veículo próprio, bicicleta. E não era fácil, pois era distante de onde ele morava e uma pequena chácara longe. E muitas das vezes, quando perdia o ônibus, tinha que ir caminhando, pois tinha o horário e os horários eram muito distantes um do outro, até um certo horário. E quando perdia aquele horário, demorava muito para vir o outro ônibus. Então, quando acontecia isso, ele ia caminhando. E nessa época, o ocorrido foi cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, aonde ocorreu esse avistamento, esse ataque dessa criatura. Então, certo dia, meu pai conta que ele saiu cedo para trabalhar, pegando o ônibus, e o dia já quase clareando, ele abrindo a sua borracharia. E logo os demais colegas, amigos que trabalhavam junto, iam chegando. Ali todos tomavam um café junto e tocavam o dia do trabalho. Como a borracharia ficava em uma via principal, não era asfaltado, era chão batido. Até então, pois naquela semana começou uma grande movimentação. Estavam começando a colocar o asfalto, aonde melhoraria muito, porque era muito pó, poeira. Passava os carros a 1000 ali e levantava aquela poeira. A gente passava o dia todo trabalhando e comendo poeira, pois era muito quente. Nós estávamos ali na época de verão e o calor batendo no lombo. Então, meu pai conta que estava aquela movimentação de caminhão para cima e para baixo, botando asfalto. Era muita gente estranha trabalhando e passava ali o dia inteiro. E meu pai conta que, pelo umas 8 horas, o pessoal que trabalhava com ele já teria ido embora. Então ele recolhia as coisas e fechava a borracharia. Então meu pai conta que ele, controlando as horas, e já batendo quase 9 horas, ele tinha que estar no ponto de ônibus. Recolheu rápido tudo, se apressou e foi caminhando até o ponto de ônibus. Viu que não vinha movimentação nenhuma, os homens que trabalhavam na obra já tinham ido embora, apenas vigias que ficavam cuidando dos maquinários. Então logo chegou no ponto de ônibus e ele ficou aguardando. Mas e nada do ônibus. O tempo foi se passando, os minutos e as horas. E a noite cada vez caindo mais e mais. E eu ali sentado esperando, pai contando que estava ali sentado esperando o ônibus passar. E já atucanado, perguntando para si mesmo, será que eu perdi o ônibus? Mas eu não vi movimentação nenhuma. Não passou ônibus nenhum. Será possível? Então, vinha vindo um senhor que sempre passava ali naquele horário. Ele trabalhava na rodoviária ali próximo. E ele me vendo parado, e ele perguntou, está esperando o ônibus? E eu logo respondi, sim, já faz tempo. O senhor não viu se passou adiantado? Mudou algum horário dos ônibus? E ele logo retornando, respondeu que devido estarem reformando, botando asfalto na estrada, passou cedo o ônibus e que durante alguns dias não iria passar até que estivesse tudo pronto, devido à movimentação dos caminhões e o bloqueio da estrada. Logo aquele senhor seguiu em frente
E o pai conta que não ficou ali batendo cabeça, botou a mochila nas costas e disse: vou caminhando, não tem outro jeito. E a caminhada dava quase 2 horas. Imagina você trabalhar o dia todo e dar uma pernada. Durante 2 horas de noite, iria chegar quase 11 horas em casa. Mas não tinha o que fazer. E se foi. Foi caminhando. Seguindo em frente o seu caminho, meu pai conta que já tinha feito quase a metade do trajeto aonde ele andava, na estrada. Quando de longe ele avista mais alguns caminhões, mas alguns metros à frente, à esquerda da estrada. E ali está 2 homens de pé, conversando. Eram os vigias que cuidavam ali das obras, dos maquinários que ali estavam. Então eu passei, cumprimentei os 2 homens e logo segui o meu caminho em frente. Dei mais uma caminhada quando cheguei a um local que hoje é um trevo. Mas naquela época era um carreiro que dava na rua principal e passava pelo meio de uma chácara. E aquilo ali já me dava um medo, um frio na espinha, porque tinha que atravessar uma parte do mato. E naquele dia estava bem luarado, que era a única luz que iluminava tudo. E como era mato para um lado e para o outro, eu escutava muito bichos da noite. Então eu ia seguindo em frente, nunca tinha acontecido nada, algumas vezes já tinha perdido o ônibus. E meu pai conta que já tinha caminhado, que ele conhecia aquela estrada na palma da mão. Então começou a andar pelo carreiro, dando mais uns metros para frente. Meu pai começa a escutar barulhos no meio da mata. Então, logo ele pensa, é um boi, um bicho, correndo no campo. E não deu muita bola. E continuou caminhando. E isso já no meio do mato, passando naquele carreiro. Deu mais uma caminhada e daqui um pouquinho escuta um barulho mais próximo dele, como se corresse e pulava. Então meu pai disse que logo ele começa a apressar o passo, o coração velho já começou a disparar. E um suador que corria no seu rosto, pois lhe dava medo. Pois se fosse algum bicho, teria ido distante. Porque um animal, quando vê presença de um homem, de uma pessoa de noite, no campo, numa estrada, ele se afasta, não se aproxima. Só que aquele barulho vinha correndo e pulando em direção a ele. Então ele conta que ele começou a caminhar mais rápido. Começou a caminhar mais rápido e pensando, ele me conta que ficou imaginando o que poderia ser. Será que é algum ladrão? Pois tinha muita gente trabalhando naquelas obras, ali vai saber quem é. E ele apertou mais o passo. Então, quando ele logo já chegou na principal, já estava saindo próximo aonde ele morava. Próximo. Então, ele conta que continuou caminhando e aquilo vinha pesado no meio da mata. Ele deu uma parada, deu uma olhada para trás e para os lados. Não viu nada. Quando ele caminhava, aquilo vinha fazendo barulho no mato. Quando ele parava de caminhar, aquilo parava de se mexer. E ele disse, ué, o que pode ser isso aí, meu Deus? Então ele apertou bem mais o passo, e quando ele apertou o passo, aquilo também apertou no mato, vinha correndo. E ele começou também a correr, já com o coração a 1000, sem saber o que era. Então, quando ele logo chega na porteira de casa, e está abrindo o portão, ele escutou aqueles passos pesados correndo, e ele abriu o portão, entrou para dentro correndo e olhou para trás para ver o que era. Disse, que bicho é esse, meu Deus? E ele disse que quando ele olhou para trás, ele gelou. A alma dele parece que gelou dentro dele. Um desespero tocou e o que ele viu foi chocante e sinistro. Quando ele olha para trás, ele vê uma figura enorme, que parecia um cão, algo parecido, muito grande, correndo que nem um bicho, 4 patas, quadrúpede. Os olhos eram vermelhos, ele disse que como fogo, era algo demoníaco, diabólico. Parecia até um cão, mas não era, a fisionomia era diferente. Ele tinha umas pernas que estavam dobradas, parecia um Z. Aí ele disse que se desesperou
Aquele bicho, quando abriu a boca, olhando para ele, não era simples dentes, eram garras que saiu para fora da boca, daquela cara, daquela fisionomia horrorosa, sinistra e pavorosa. Então ele começa a gritar, apavorado, e aquele bicho vem atrás. Aquele bicho vem atrás com uma gana. E ele disse que ficou ali paralisado. Ele não conseguia mexer as pernas. E aquele bicho chegando, ele rosnava ou grunhia, não sabia que tipo de barulho que fazia, mas era algo sobrenatural. Era algo demoníaco. O diabo em pessoa ali na minha frente. E aquele bicho vinha corcoviando pro lado dele. E meu pai conta que o desespero bateu mais forte, pois ele era o alvo daquela fera, do lobisomem. Aquele bicho estava com gana e de uma maneira ou outra queria acabar com a raça de meu pai. Então ele desesperou, começa a correr e já faltavam uns 50 metros e começa a bater na porta, pedindo que abra rápido. Quando o cunhado dele e a irmã abriram a porta e ele caiu para dentro, batendo com o rosto no chão, desesperado, fecha a porta. Só dizia isso, fecha a porta que tem uma coisa maligna na rua. Então, eles fecharam a porta e meu pai disse que começou a pretear as vistas. E ele escutava de longe a voz da sua irmã e do seu cunhado, e aonde ele apagou por completo. Foi algo totalmente desesperador, aquela situação, aquela criatura atrás dele. Então, ele conta que no outro dia acordou num suador e num choque, como se fosse um pesadelo, algo horrível, tenebroso. Está a irmã dele no lado dele. E mais umas pessoas na volta da cama, e ele se levanta. Então, as pessoas tentam acalmar ele e logo passa. E meu pai conta que estava o cunhado dele com uma foice atrás da porta. Quando ele se dirigiu até a cozinha dava para a porta de fora de casa, ele perguntou o que era aquilo e o bicho. Então aí eles me acalmando disse, aquilo que vinha atrás de você era um lobisomem, uma criatura das trevas. Graças a Deus tu conseguiu chegar aqui a tempo, mas se não tivesse chego, aquilo tinha te pego. Era algo sinistro, aquilo ficou a noite toda tentando derrubar as portas e as janelas de casa. Eu fiquei de cabelo em pé, pois tinha me deparado com aquilo que eu achava que era uma lenda, algo fictício. Eu digo, mas não pode ser. Aquilo que você viu era um bicho trevoso das trevas e estava pronto para te abater. E ali fiquei conversando com eles, eles me relatando que aquele bicho rodeava a casa, e tinha cachorro na casa, os cachorros batendo em cima daquele bicho, o bicho arranhando as paredes de casa, porta, querendo botar abaixo. Foi uma noite totalmente fora do normal, um terror e pânico, pois tinha criança pequena em casa. Não foi fácil. Passou dias ali, uma semana, meu pai conta que não foi trabalhar, apavorado, em pânico com aquilo. E aí ele disse que ele ali viu que era um lobisomem. Aquilo que vinha saltando no mato, o que é que poderia ser, de onde que veio? Pois não tinha nada daquilo. Mas, do nada, aquela caminhada naquela noite foi separada pela fera para buscar, caçá-lo naquela estrada. E essa foi a primeira vez que meu pai se deparou, que passou por uma situação com o lobisomem. Mas ele nunca imaginaria que ao passar de alguns anos, ele iria voltar a passar novamente uma aflição. Só que dessa vez, ele se depararia com o homem virando bicho, se transformando em a própria fera. E logo logo aqui no canal, eu contarei a vocês mais essa experiência sinistra e diabólica que meu pai passou. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Me chamo Luciano e venho contar aqui um relato ocorrido com a minha tia. Algo que ela vivenciou
e nunca mais esqueceu aonde ela se depara com uma das criaturas mais contadas e temíveis, que andam pelas madrugadas, caçando e atacando, mesmo assim que andem andarilhando a mata, mas só de você ver, mesmo que não lhe ataque, o pânico é inevitável, pois você fica diante de algo inesquecível e sobrenatural. Quem não ficaria? E esse relato ocorreu com minha tia. Ainda na época ela tinha 30 anos, era jovem. Hoje é uma senhora com 60 anos. Isso ocorrido foi há 30 anos atrás. E nessa época, ela morava em Viamão, mas recebeu um convite de seus amigos para ir para uma fazenda de uma amiga, quase divisa com Águas Claras ali. E para quem conhece Viamão, já tem muitos fatos que já ocorreram, até mesmo muitos já conhecem no Parque Chanticleer, aparições de lobisomem, criaturas noturnas, fantasmas, atividades paranormais, pessoas decapitadas já apareceram muitos anos atrás naquele parque, coisas terríveis que aconteceram. E esta foi uma das coisas que também aconteceu com minha tia. O nome dela se chama-se Maria. E ela, nessa época, tinha os seus amigos. Então, recebeu o convite para que passasse uns dias lá na casa de sua amiga. Então ela pegou, se aprontou já logo no outro dia e foi para a casa de suas amigas. Chegando lá, foi um local que ela viu, um espetáculo, pois nós sabemos muito bem que ali entre Viamão, Águas Claras, ali são fazendas, muitas cabeças de boi, lagos, lagoas, matas fechadas, tem alguns clubes, lugares fantásticos, e até hoje é assim, e teve um crescimento muito maior, mas ainda assim até hoje as paisagens são muito bonitas, porque a mata permanece, o ar é outra coisa. Mas o único problema desses lugares afastados é a falta de comunicação, pois é longe da estrada principal, e se alguém se machuca tem que sair às pressas, ou ter primeiros socorros, medicamentos, no local onde se vive. Mas era um local muito bonito. Então eu já estava ali, já no primeiro dia, coisa linda, o espetáculo de ficar naquela sacada durante a noite, olhava para aquela estrela, aquele céu azul e tu via os campos, um breu, uma escuridão. Era uma barbaridade aquele breu daquele matagal. Mas os barulhos dos bichos à noite, para quem mora para fora sabe muito bem do que eu estou falando. O som de tudo que é bicho noturno, até de assustar. Mas estávamos ali no primeiro dia, tudo tranquilo no segundo, mas já no terceiro dia, foi quando eu comecei a estranhar alguma coisa que andava lá fora. Tínhamos preparado a janta, conversa vem, conversa vai, e essa bobeira do sono começa a chegar. Então ali todos já cansados, se despedem, eu fui pro banho, eu tinha relato que foi pro banho, e logo subiu pro seu quarto, que ficava na sacada. Ela abriu a janela, que tinha de vidro, tinha uma pequena sacada com uma mureta de tijolos para apoio, né? Perigoso cair lá embaixo, porque era uma casa de 2 pisos, era uma mansão muito grande. E aquela sacada se via tudo, tinha uma visão ampla, da entrada, dos lados da casa e para frente, que era um mato denso, e tinha muitos campos com cabeças de gado. E eu gostava de ver aquilo de noite. Ela relata que aquilo era maravilhoso. Quem está sempre vivendo no meio da cidade, chega num lugar assim, relaxa demais. Então ela relata que quando todos foram deitar, ela tomou seu banho e foi pro quarto. E ela gostava de se arrumar antes de dormir, arrumar o cabelo, fazer as unhas, enfim, ficava ali até pegando sol. E já era por volta de umas 10 horas. Ela conta que ela estava na penteadeira, arrumando o cabelo, desembaraçando, que tinha recém tomado banho, se aprontando para deitar, estava bem cansada. E ela sempre gostava de fazer isso até os dias de hoje. Então ela relata que ela estava ali enfesada, fazendo aquilo ali, concentrada, quando ela escuta uma movimentação no pátio, bem abaixo da sua sacada, à frente, não se identificava, mas uma movimentação como se tivesse alguma coisa ali embaixo. Era uma casa de 2 pisos. Não deu bola, continuou fazendo.
Entre o quarto dela e a sacada, tinha uma vidraça que era tipo uma portinhola que tu abre para dar acesso até a sacada. Estava encostada, deixando só o vidro. Então ela disse que ali estava fazendo de novo, novamente, não deu bola para aquilo lá fora. Daqui um pouquinho ela escuta mais uma movimentação e um uivado. Tipo de um uivado, um rosno, uma coisa parecida. Mais parecido com uivo, mas não é como um uivo igual de um cachorro. É algo diferente. Então ela pensou que poderia ser até um coiote, um bicho do mato. Mas também não deu bola e continuou. Porque ela disse que já tinham visto tanto barulho nas outras noites passadas ali, de tanto tudo que é bicho, que ela não conhecia. Não identificava. Para quem mora na cidade, não conhece o que é os bichos do mato. Só quando tu vai e as pessoas te falam, esse bicho é isso. E é assim. Tu vai descobrindo. Então até era novidade. Mas ali ela continuou. Só mais um tempo e ela viu uma movimentação, mas bem diferente. E ela conta que ela escutou um passo como se fosse de um bicho grande, de um boi, algo parecido, que bufava. Mas, então ela disse, será que algum bicho entrou aqui, algum boi rebentou a cerca que está no pátio? Vou dar uma olhada para avisar o pessoal. Os outros estavam tudo dormindo. Então ela pega e abre aquela portinhola e vai até a varanda, aquela sacadinha. Quando ela diz que quando abre aquilo, ela sente um cheiro muito esquisito no ar, parecia enxofre, algo parecido. Então ela pensou, vai ver que não é um boi, é algum bicho do campo, que pegou alguma carniça e deixou aí, ou passou alguma coisa fedida, enfim, um gambá. Todo mundo fala, tem muito zurrilho aqui no sul. Então ela pegou, deu uma olhada e não viu nada. Olhou para um lado, para o outro, então tinha algumas árvores na frente. Como estava enluarado, a lua iluminava o campo e as partes que eram abertas. Ali na frente tinha muita árvore grande, então a luz não entrava ali no meio daquelas árvores. Ficava escuro, era um breu. Alguns locais era um breu, escuridão. E ela disse que ficou olhando ali, mas que aquele barulho parou. Não fez barulho nenhum. Só escutava barulho de sapo à noite e de grilo. Mais algumas aves. E ela ficou ali um tempo ali, não viu nada, espiou para um lado, espiou para o outro, não viu nada. Ela virou as costas, quando ela foi voltar para o quarto, ela escuta um urro muito alto e um pisado muito forte. Então ela se volta logo e olha rapidamente para baixo. E ela conta que vê duas grandes tochas vermelho que olhavam fixamente dela lá de baixo, escondido, olhando para ela lá em cima. E ela conta que parecia duas tochas vermelhas que ofuscavam no escuro. E ela diz, como é que eu não tinha visto aquilo? Ela levou um choque, ficou extasiada, parada em choque. Pois ela não via a forma daquela coisa até então. Quando ela deu um passo para trás, e aquela coisa veio para frente, saiu do meio das folhagens onde a lua não batia. Quando aquilo veio para fora, andava meio gozado que nem um baita de um cachorrão. Uma coisa horrorosa. Aquele bicho com aqueles olhos vermelhos, quando ela viu, ela disse que era todo preto. Os olhos eram grandes, esbugalhados e vermelho. E ela disse que as garras daquele bicho eram compridas. E parecia um tamanduá, uma coisa horrorosa, aquela pata demoníaca. E aquele bicho, quando abriu a boca, que babava, uma baba branca assim, e aquele fedorão veio pro lado dela, e aquele bicho olhando para ela e rosnava, aquele bicho olhou fixo. Ela disse que ficou sem reação vendo aquela coisa. Aquela coisa se botou pro lado, mas era alto aquilo. Era alto, não tinha como subir. Aquela coisa lá embaixo andava para um lado e pro outro. Quando aquilo se ergueu e deu um urro tão alto, mas uma coisa tenebrosa, diabólica. A minha tia conta que ela ficou ali em choque, perdeu a voz totalmente, porque tem pessoas que até infartam, outras perdem a voz e até se urinam, de tão susto que ela levou. O susto foi grande, algo horrível, totalmente diabólico. E ela disse que ficou ali parada, que não conseguia se mexer, e as pernas dela tremiam como vara verde, e ela começou a lacrimejar os olhos, pronto para abrir um berreiro, porque ela estava ali estagnada, sem reação alguma. Foi quando deu mais alguns segundos, ela conseguiu se mover do chão, descolar os pés do chão, correu para dentro, abriu aquela porta que saiu batendo tudo, gritando, socorro, socorro, tem uma criatura lá embaixo. Venham aqui rápido. Que foi aquele fuzuê, todo mundo levantando para um lado, para o outro, apavorado. Tudo estava ali daquele jeito.
Tava assim, ó, tudo apavorado, sem saber o que fazer. Até que correram até a sacada pra ver o que era o que ela tinha visto. E um já pega um porrete e diz, o que é que tu viu? E todo mundo vai na sacada. Quando vê lá, só sentiram um fedorão. Começaram a dar risada a cara dela. Será que ela tava ficando biruta e tava mentindo? Tava vendo coisa? E ela disse, eu sei o que eu vi, eu não tô mentindo. Eu vi uma coisa lá fora e já tá desde que eu vim pro meu quarto. Aquela criatura que rodeava pro lado e pro outro, tava observando ela no mato. Tava só observando ela. E ela disse, tem uma coisa ali, não sai lá fora. Mas sabe como é que é o homem, né? Aí pegaram, foram lá fora ver, foi todo mundo junto. Pegaram uns porretes, umas facas de cozinha e desceram. E disse que quando saíram lá fora, aquele fedor exalava o ar. Era um fedor muito podre que eles acharam estranho. Tu viu, foi um gambá. Tá vendo coisa aí? Viu um gambá que brilhou os olhos no escuro? Ela disse, não, o tamanho daquele bicho não tinha nada de gambá. Aquilo era uma criatura da noite. E ele estava ali, dando risada e rindo da minha cara. Assim, a minha tia relatando e ela ali em pranto, chorando. Que ela disse que sabe o que viu. E aí ela relata que eles foram andar em volta da casa. E aí pegaram uma lanterna e disse, bota, vê se tem alguma coisa que ficou aqui debaixo da árvore. Que aqui estava aqui embaixo. Disse que aquela criatura tinha deixado as marcas no chão. Tinha deixado a marca das pegadas. Que aquilo era tão pesado que aquilo deixava as patas, tinha as garras, estava arranhado o chão, tinha marca e pelo do bicho. Pelo, até pelo do bicho. Um pelo preto e fedido. Coisa mais horrível. Um pelo preto e fedido. E foi coisa terrível que a minha tia conta. Ela disse que aquilo foi horrível. Se tivesse lá embaixo, aquela coisa poderia ter atacado. Se tivesse alguém na rua, poderia ter atacado. E teria sido fatal. Algo totalmente que ela nunca mais esqueceu. Algo horrível. Só quem vê aquilo, só de ver, aquilo só não me atacou porque eu estava lá em cima. Ela conta, aquilo não me atacou porque eu estava lá em cima. Porque aquele bicho estava lá embaixo e eu vi. Aquele bicho, na primeira vez que eu olhei, não vi nada. Ela disse que quando olhou, não viu nada. E na segunda vez, quando ela foi na sacada, ela viu os olhos daquele bicho que observava a sacada para dentro. E ela estava lá, aquilo estava olhando para ela. Coisa mais horrível. Ela disse que aquilo ela nunca mais esqueceu. E também nunca mais foi para lá. É o medo que ela sentiu. E ela disse que alguns acreditaram e outros não. Mas hoje, até o dia de hoje, ela com 60 anos, ela conta isso com muito medo, temor e tremor. Porque nós não podemos brincar com o sobrenatural. É essa a realidade. Assim como existe o bem, existe o mal. E veja bem hoje a quantidade de relatos que tem por tudo no YouTube e até mesmo em reportagens, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e o mundo afora. Essa criatura que muitos não conseguem até pegar, ou até pegaram, mas não abre para os jornais, é algo secreto. É algo totalmente que até hoje intriga a todos. Muitas pessoas que relatam aqui no canal já sabem muito bem do que eu estou dizendo. Essa criatura, ela anda solta por aí. Só quem viu sabe muito bem o que é olhar cara a cara com a besta, com aquela face demoníaca de um lobisomem. Mesmo ainda que muitos dizem que alguns não fazem mal. Mas você, diante daquilo, com aquilo que você não sabe e não conhece passar, você nunca mais esquece na sua vida. E esse é meu relato de Maria, que aconteceu comigo com um encontro com a fera. Boa noite.